Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos compartilhar com os queridos irmãos o texto bíblico de João, capítulo 5, versículos de 1 a 8. João, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Mas antes, gostaríamos de pedir aos amados irmãos e amigos que se inscrevessem no nosso canal do YouTube, acessassem o nosso Facebook e compartilhassem essa mensagem com os seus contatos. Às vezes, alguém está precisando ouvir essa palavra. Em João capítulo 5, versículos de 1 a 8, diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? A igreja é lugar de restauração. Este é o título desta mensagem. A igreja é lugar de restauração. Queridos irmãos, queridos amigos, essa passagem bíblica refere-se ao paralítico de Betesda, que todos nós já ouvimos falar. Betesda, meus irmãos, significa casa de misericórdia. E esse tanque ficava perto da porta das ovelhas. Porta das ovelhas, queridos, é uma localidade. Isso nos ensina, queridos irmãos, que ao entrarem as ovelhas para se refrescarem junto à fonte de águas vivas, elas experimentavam a misericórdia de Deus. E ao saírem, elas deveriam agir com misericórdia para outras pessoas também. Misericórdia, queridos irmãos, significa colocar o seu coração no lugar do coração da outra pessoa para sentir o que ela está sentindo. Irmãos, é bom destacar aqui que, segundo o relato bíblico, foi ali no tanque de Betesda que aconteceu um dos milagres de Jesus, a cura do paralítico, um dos seus mais extraordinários milagres. Betesda, meus irmãos, foi criada para ser um lugar de abrigo às pessoas necessitadas, mas com o tempo perdeu o seu propósito, pois as pessoas doentes começaram a se acumular naquele lugar, o qual antes era um lugar de rápida passagem, onde todos saíam curados. Muitas vezes, meus irmãos, a igreja também é como Betesda,
um lugar de misericórdia, onde as vidas vêm sedentas para buscar a Deus. Mas, infelizmente, a igreja tem perdido o seu propósito com o tempo e as pessoas vão se acumulando sem receber a restauração que tanto precisam. Como deve ser a igreja? Queridos irmãos, nós vamos refletir hoje sobre o propósito de ser igreja comparada com o tanque de Betesda. O primeiro propósito, a igreja é um lugar de cura. Nos versículos 1, 3 e 4 dizem assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Queridos irmãos, o texto bíblico nos dá o entendimento de que não podemos comparar a igreja com um lugar apenas de festas e eventos sociais, mas um lugar onde vidas são curadas e restauradas por Deus. Essa é a igreja. O primeiro versículo diz que estava havendo uma festa dos judeus, mas enquanto uns festejavam, outros estavam enfermos e esquecidos ali em Betesda. Irmãos, a igreja é um lugar de alegria, mas é preciso saber o motivo desta alegria para não festejarmos sem motivos, como os discípulos que se alegravam em vão, e Jesus lhes disse: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. É o que Jesus disse para os discípulos em Lucas capítulo 10, versículo 20. Queridos irmãos, precisamos nos alegrar pela salvação de almas, porque de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por outro lado, a igreja também é um lugar de chorar, pois a Bíblia diz assim em Romanos capítulo 12, versículo 8, ou melhor, capítulo 12, versículo 15: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Devemos chorar com as pessoas que sofrem, meus irmãos, e depois nos alegrar juntamente com a sua libertação. Quando alguém chora, acontece cura, porque o choro é um desabafo necessário para a dor. Irmãos, vimos no relato bíblico que Betesda estava sendo um lugar de dor e sofrimento para muitas pessoas. Mas naquele dia, Jesus veio para trazer não uma alegria vazia, como das pessoas que festejavam sem saber o porquê, mas a alegria verdadeira que vem de Deus. Aquele homem que sofria há 38 anos foi curado e saiu dali alegre, carregando o seu leito. A igreja deve ser um lugar de refúgio para quem está triste. Quem entra triste na igreja sai alegre pela presença de Jesus. Quem chega enfermo na igreja
sai curado pelo poder de Deus. Aí sim, há uma verdadeira festa que começa na terra e continua no céu. A igreja tem sido um lugar de cura para você, querido irmão, querido amigo. Querido, não importa como você chega à igreja, o importante é como você sai, restaurado. Segundo propósito, a igreja é lugar de estender a mão. Nos versículos 2, 5, 6 e 7 dizem assim: Ora, em Jerusalém existe próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém? Irmãos, comparando com Betesda, a igreja não é um lugar de ficarmos separados por pavilhões e estátuas, mas um local onde um ajuda o outro. Em Betesda, havia 5 pavilhões que seriam como degraus onde as pessoas ficavam. Era o que conhecemos hoje como fila por ordem de chegada. Todos disputavam um lugar mais próximo do tanque para ter chance de entrar na água e ser curado. Havia um clima de competição. Cada um disputava com o outro. Irmãos, vimos que ninguém estendia a mão para as pessoas com mais dificuldades. Ninguém dava apoio a ninguém. Por isso aquele homem ficou ali tantos anos, esperando alguém que o ajudasse. Infelizmente, meus irmãos, a igreja também, muitas das vezes, fica como Betesda, com degraus e pavilhões. Pois, infelizmente, existem hoje na igreja cargos e status que separam as pessoas, separam os irmãos. Uns se acham melhores que os outros e mais perto da bênção, se esquecendo de estender a mão para o seu próximo. Infelizmente, nos dias atuais, existem cristãos que usam seus cargos na igreja como se fossem pavilhões. Infelizmente, é o que temos visto hoje, meus irmãos. Os irmãos usando os seus cargos nas igrejas, como se fossem degraus, como se fossem pavilhões. Queridos irmãos, a única coisa que aquele homem precisava era de alguém que lhe estendesse a mão. Quantas vezes em todo esse tempo ele deve ter visto o anjo descer e mover as águas, mas não havia ninguém que lhe estendesse a mão. Ninguém o ajudava, meus queridos. Muito triste isso, meus irmãos. Neste sentido, a igreja não deve ser assim. A igreja
deve ser um lugar onde um irmão não se acha melhor que o outro, onde um irmão estende a mão ao seu próximo e o ajuda. Queridos irmãos, a igreja é um lugar de se estender a mão. Nunca vá à igreja para se achar melhor que outra pessoa. E nem se esqueça de estender a mão para quem precisa. Olhe para seus irmãos, não com um olhar superior, como se fosse o maioral, mas sim com um olhar de igualdade e com amor. Olha que Jesus chegou diante daquele homem em pé de igualdade. Jesus não subiu aos pavilhões, ele foi humilde. Ele estendeu a sua mão para ajudar aquela vida que tanto precisava de apoio. Aquele homem esperava um anjo que movesse a água, mas com uma só palavra de Jesus, ele foi curado. Queridos irmãos, queridos amigos, muitas pessoas matam com as suas palavras ferinas. Cristãos e até mesmo pastores vivem amargurados por palavras dolorosas que ouvem, mas Jesus, com a sua palavra, é capaz de curar. Irmãos, o que precisamos mesmo, urgentemente, em nossas igrejas, é abrir mão dos pavilhões de status e estender a mão para nossos irmãos necessitados e falar palavras de cura como um bálsamo para os corações uns dos outros. Querido irmão, você tem estendido a sua mão para seus irmãos na igreja ou mantém-se distante em algum pavilhão de status? É uma pergunta para cada um de nós refletir, meus irmãos. Querido, chegue perto dos irmãos da igreja, estenda a sua mão para eles, abrace-os, demonstre o seu amor e fale palavras que curam. Terceiro propósito, a igreja é lugar de trabalho. Nos versículos 8 e 9 dizem assim: Jesus, vendo este deitado, 8 e 9, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Irmãos, aqui nós vimos que a igreja não é um lugar de disputas para ver quem chega primeiro ou lugar de preocupar-se com legalismos. Os fariseus ficaram furiosos porque aquele dia era sábado e o homem não podia trabalhar. Isso é legalismo, meus irmãos. Isso é legalismo. O homem curado havia ficado muitos anos parado e não queria saber se era sábado. O importante é que ele foi curado. A primeira coisa que Jesus mandou aquele homem fazer foi trabalhar, tomando o seu leito e indo para casa. Jesus não gosta de bagunça e nem de sujeira. Aquele homem não poderia sair dali curado e deixar sua cama no meio do caminho. Ele precisava pegar o seu leito e levar para sua casa. E isso é trabalho, meus irmãos. Isso é trabalho. Queridos irmãos, um sintoma de cura ou saúde é o trabalho. Quem está bem tem condições de trabalhar.
quem está doente não consegue trabalhar. Isso mostra que a saúde espiritual de um cristão ou de uma igreja revela se a pessoa está ou não servindo em algum ministério, servindo em algum trabalho. Cristão que não trabalha é porque está doente espiritualmente, queridos. Queridos irmãos, o legalismo nas igrejas impede muitas pessoas de trabalharem, servindo ao Senhor com os seus dons, por causa de regras que muitas das vezes impedem, ao invés de incentivar. Muitas regras nas igrejas, meus irmãos, atrapalham o bom andamento do trabalho. A igreja, além de ser um lugar de cura e de estender a mão, é também um lugar de trabalhar servindo ao próximo. O cristão, assim que é curado por Deus, tem que começar a servir imediatamente na obra. Chega de legalismos que impeçam o trabalho na obra de Deus. Chega de legalismo, queridos. Infelizmente, hoje, meus irmãos, há muitos crentes que são curados por Jesus, mas não querem carregar o seu leito. Por isso, as igrejas de auditório estão cheias de pessoas que não querem servir em nada. Trabalhar, meus irmãos, é uma necessidade, é uma forma de testemunharmos que estamos sãos e capacitados por Jesus para o serviço. Existe um ditado muito certo que diz que quem não trabalha dá trabalho. E isso é a mais pura verdade, queridos. Quem não trabalha só serve para dar trabalho. É por isso que muitas igrejas estão cheias de legalismos e nada acontece. Pessoas que não trabalham, mas que são capazes de criticar quem trabalha. É verdade. Geralmente, aqueles que não trabalham só servem para criticar aqueles que estão trabalhando. Deus não quer ninguém à toa na igreja, não, meus irmãos. Todo cristão deve ter um ministério. Todo cristão deve ter um trabalho. Você tem trabalhado na igreja? É uma pergunta para todos nós. Você tem trabalhado na igreja? Jesus te curou. Jesus estendeu a mão para você. Então trabalhe para Ele agora. Jesus te curou. Jesus estendeu a mão para você. Então trabalhe para Ele agora, querido. A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de estender a mão. A igreja é lugar de trabalhar. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, aquele lugar que fora separado por Deus para operar milagres se tornou em um lugar de status, um lugar de disputas e festas. Mas quando Jesus chegou, se transformou em um lugar de cura, um lugar de estender a mão e de trabalhar juntos. Não podemos permitir, meus irmãos, que a igreja perca seu propósito de curas, que a igreja perca seu propósito de solidariedade, que a igreja perca o seu propósito de trabalho no reino de Deus. Não devemos permitir que isso aconteça, queridos.
Quando não há cura, há tristeza na igreja. Quando não há aperto de mão, com certeza existem diferenças entre os irmãos. Quando não há trabalho, aí reina o legalismo. Uma igreja verdadeira transmite cura para os doentes, acolhida para os esquecidos e serviço para os salvos. Essa é uma igreja verdadeira. Betesda foi transformada pela presença de Jesus. Assim, a igreja precisa ser renovada a cada dia pelo Espírito Santo, para que ninguém fique doente, para que ninguém fique separado uns dos outros ou sem trabalhar na seara do Senhor. Jesus te curou? Você já estendeu a mão para alguém encontrar Jesus? Você já está trabalhando na obra de Deus? Olha, meu querido irmão, meu querido amigo, Jesus quer curar você para que você estenda a sua mão e trabalhe servindo ao seu próximo. É isso que Jesus quer de você. Você já está trabalhando na obra de Deus? Jesus quer curar você para que você estenda a sua mão e trabalhe servindo ao seu próximo. Amém? E que Deus assim nos abençoe.